Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da RL System. Meu nome é Rafael Silva e vamos dar sequência aqui ao nosso curso de desenvolvimento para iPhone. E nessa videoaula a gente vai dar sequência ao desenvolvimento do nosso projeto. Então o que acontece, pessoal? A gente teve uma ideia já de como é que eu consigo trabalhar com os storyboards. Os storyboards, pessoal, são bastante interessantes porque facilitam e muito a criação da minha interface gráfica. Então a gente percebeu na última aula, né, como seria trabalhar com os storyboards. Nesta videoaula, então, pessoal, a gente vai dar sequência e eu vou estar mostrando para vocês como é que eu trabalho com Table View, tá? Por que trabalhar com Table View? A ideia, pessoal, de trabalhar com Table View é para complicar um pouquinho mais o nosso projeto, para a gente aprender um pouquinho mais da ideia Xcode e um pouquinho mais da linguagem Objective-C. Tá? Então, você vai, nessa videoaula, entender bastante coisa de como é que funciona esse desenvolvimento. Vamos criar o Table View, vamos colocar alguns dados fixos e nas próximas aulas a gente vai trabalhar com bancos de dados para encerrar esse curso básico de desenvolvimento para iPhone. Ok? Bom, o que eu vou fazer então aqui, pessoal? Eu vou utilizar esse mesmo projeto para mostrar o Table View. Observem que eu tenho 3 View Controller, né? Eu tinha adicionado aqui as View Controllers. Então, eu tenho a tela 1. Na verdade, tudo inicializa-se a partir da tela 2. Eu preciso, para mim descobrir quem é a primeira view que vai estar sendo exibida, eu posso estar selecionando ela. E observem que a propriedade initial scene, ou seja, qual é a tela inicial, vejam que esse cara aqui, que possui um botão tela 1, ele não está marcado, muito menos esse, e esse está marcado. Então, isso significa que quando a pessoa executar a aplicação, a primeira tela que ela vai ver vai ser essa tela aqui. Nada me impede de eu vir aqui, selecionar, marcar essa opção. Ele vai definir essa como sendo a minha tela inicial e automaticamente vai desmarcar essa tela aqui. Observem também, pessoal, que cada tela dessa representa uma View Controller. Uma View Controller, que é a minha interface, ela precisa ter uma classe que represente ela. Vamos imaginar o seguinte, eu quero fazer uma programação aqui. Eu quero colocar aqui alguns campos, tá? Então, posso vir aqui, por exemplo, colocando um text field aqui dentro. E quando eu clicar e vou colocar ele no text field, eu vou colocar um botão. Tá? Quando eu colocar um botão, eu quero que ele exiba na tela um alerta com esse botão. A gente viu nas aulas anteriores trabalhar com o arquivo XZB, ele já fazia a ligação direta com as nossas classes, que nada mais são o nosso .h e o .m. .h de header e .model de modelo, que é a minha implementação propriamente dita. Aqui é diferente, pessoal. Aqui eu tenho os storyboards, mas em nenhum momento eu estou especificando quais são as classes dele. O ideal é que cada View Controller tenha o seu controlador, né? Eu posso vir aqui e criar o controlador. Observem que quando eu seleciono esse cara aqui, eu tenho aqui no meu objeto inspector, class. Aqui eu posso estar indicando a que classe ele pertence. A gente já vai entender como é que funciona isso quando for trabalhar agora com Table View. Isso é bem interessante. Então, não é porque eu tenho no meu main storyboard todas as minhas telas que vai ficar todos os comandos aqui no View Controller. Não, longe disso. Tá? Olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou criar uma nova aplicação que é para a gente ir praticando, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em File, New, Project. Essa aplicação que a gente vai estar criando, ela já vai valer, então, para o final do curso, que é para a gente fazer a implementação da SQLite. E aí você já vai ter uma boa base para começar a desenvolver aplicações para iOS. Bom, vamos chamar aqui, pessoal, essa aplicação
de CRUD. Nosso objetivo é mostrar na prática, então, esse CRUD. Vamos chamar de CRUD completo. Eu vou chamar aqui de rlsystem.crud. Tá? Vai ser uma aplicação para iPhone e eu vou usar os storyboards, conforme eu já expliquei anteriormente em outras oportunidades. Ok. Vamos aguardar então enquanto ele está criando o projeto. E eu vou fazer uma coisa bem simples. A gente vai ter uma tela de abertura, que é mais para mostrar os storyboards. Depois a gente vai ter até uma imagem nessa tela. Então, por enquanto, nessa videoaula vamos ter duas view controller. Eu vou vir aqui no meu storyboard, ele já vai ter uma view controller criada, que é a minha view controller principal. E eu vou adicionar mais uma view controller. Então, está aqui a minha view controller. Essa aqui ela é principal. E eu vou estar arrastando mais uma view controller. Essa view controller que eu vou adicionar, pessoal, ela vai ser um table view. Mas eu vou diretamente colocar uma view controller e não um table view controller, que nada mais é do que um table view com controller. Então, eu vou colocar essa view controller. Tá? Vai ser duas telas. E nesse outro cara aqui, eu vou colocar um botão que vai, claro, chamar a segunda tela. Ok? Vamos colocar então aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos colocar o botão. Ok. Eu vou, então, chamar esse botão aqui de... Vamos chamar de listar clientes. Nós vamos desenvolver uma tela de listagem de clientes, claro, com os dados padrões de um array. Então, vamos aprender a trabalhar com array. Essa parte inicial é muito importante, pessoal, trabalhar com array, chamar, porque aí eu consigo ter uma noção da linguagem que eu estou trabalhando, né? Não basta só eu saber desenvolver usando Xcode, adicionar aqui no storyboard, isso aqui facilita muito, eu preciso entender a linguagem. Vamos deixar aqui do lado para facilitar. Vamos dar um zoom aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, criar uma referência, eu posso apertar aqui minha tecla Ctrl e vou soltar aqui, ou clico com direito em Action e solto aqui, como a gente tinha feito na última aula. Vem aqui em Modal. Então, ele criou a referência. Eu vou executar já a aplicação para ver se ele está chamando direitinho. Ok, vamos deixar aqui para a gente ver a ligação. Então, botei a executar. Então, isso a gente tinha feito na última aula, pessoal. O que eu vou fazer aqui? A gente vai ter aqui, na verdade, para fins didáticos, depois vamos colocar uma imagem, vamos aprender como colocar uma imagem. Então, clicou em listar cliente, eu posso, então, usar aqui e mostrar os dados. Tá? Ele mostrou um erro aqui, deixa eu fechar o meu simulador, eu estava com outro projeto aberto. Ok, fechei meu emulador, abri ele novamente. Ok, abriu o projeto, vou clicar em listar clientes, ali ele foi para outra tela. Perfeito. Olha só o que eu vou fazer então aqui, pessoal. Eu vou dar um zoom aqui no meu segundo view controller e vou procurar aqui pelo componente Table View. Apenas o Table View, pessoal. Muito
Cuidado na hora de escolher, não é o Table View Controller, é o Table View, porque eu já tenho o meu View Controller aqui. Passou um pouquinho. Então, está ali o meu Table View. Cuidado que não é o Table View Cell, eu vou usar os dois. Primeiro, eu vou pegar o Table View e vou soltar ele no meu View Controller. Ok. Observe, então, aqui que eu tenho, por exemplo, o estilo, pode ser black, ou pode ser o default, o branco, né? Aqui tem algumas opções que você pode depois estar dando uma analisada, que é uma questão muito de visual, tá? Uma questão bem simples. E eu vou colocar também um Table View Cell. O que acontece, pessoal? O Table View é uma espécie de uma tabela. Tá? Então, ali quer dizer que vai ter vários registros, vai ter informações. Tá? Uma tabela com views. Um Table View Cell é uma coluna. Então, como eu quero criar uma listagem de clientes com o nome do cliente, vindo de um array, eu vou precisar somente de um Table View Cell. Agora, se eu quisesse, por exemplo, ter o nome do cliente, o sobrenome do cliente, então eu usaria mais Table View Cell. Então, observe que eu tenho Table View e tenho Table View Cell. Veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Table View Cell e vou vir aqui em Style e vou escolher, por exemplo, Basic, que é um estilo dele. Ou seja, como ele vai ser exibido para o usuário. Eu posso escolher, por exemplo, um Write Detail. Olha só. Ou um Subtitle. Veja bem, é o tipo de célula que eu estou usando. Eu vou usar aqui o Basic. Certo? E eu preciso dar um nome para ele. Eu vou chamar ele aqui de célula, para facilitar. Ou cell. Eu preciso dar esse nome. Por quê? Porque depois, via programação, eu preciso descobrir em quem que eu vou colocar os nomes dos clientes, que é em cell. Na prática, pessoal, ele vai ficar repetindo esse componente view, que é a minha célula dentro do meu table view. Ok? Claro que, se eu rodar a aplicação agora, ele vai me mostrar uma table view vazia. Vai mostrar a table view, mas ela vai estar vazia. Tudo que eu preciso fazer agora, eu até vou voltar depois aqui nesse layout, mas agora é muito programático. O que acontece, pessoal? Eu preciso agora criar uma classe que vai trabalhar nesse view controller. Eu preciso criar uma view controller. Para ele ser um cara que a classe dessa minha view controller, ele tem que herdar de user view controller. Então aqui eu tenho que criar uma classe do tipo user interface view controller, que é o nosso controller. A gente tem até aqui view controller, que é o nosso principal, mas eu vou criar um novo. Para quê? Para cuidar especificamente desse meu view controller, que é o meu table view dentro. Tá? Vejam aqui, quando eu clicar em listar clientes, está vazio. Ó. Só tem as células ali. Então, olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou adicionar, através com o botão direito New File, eu vou escolher a opção Class, Objective-C Class. Então, ele vai criar aqui, claro, o meu ponto H e meu ponto M. Sempre mantendo o View Controller, eu vou chamar essa classe de... Vamos chamar aqui de clientes View Controller. E ela vai estar herdando de User Interface View Controller. Vamos dar um Create. Vai colocar então ali as minhas classes. Olha só o que eu preciso fazer então. Tenho o meu ponto H, tenho o meu ponto M. Elas vão ser agora o controller do meu View Controller do Table View. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, venho aqui no meu Object Inspector, aqui em Class, e digo para ele que a classe que vai gerenciar esse View Controller, não o Table View,
consequentemente vai ser o TableView também, porque pertence àquela classe. Vai ser clientes view controller. Eu comecei a digitar aqui, ele já encontrou. Ó. Clientes view controller. Então, a classe responsável por ele agora é a clientes view controller. Olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou vir aqui no meu ponto H. Como eu quero que esse clientes view controller trabalhe com o objeto TableView, eu já vou informar então aqui que ele vai estar implementando, vai estar trabalhando com um TableView data source e o meu delegate. Então, através desses caras aqui, eu vou ter a possibilidade de estar implementando as funcionalidades de um TableView. Tá? No final dessa videoaula, você vai encontrar um link para entender um pouquinho sobre os delegates do Objective-C. Uma parte mais teórica que é interessante que você venha ler. Então, eu preciso implementar o User Interface TableView Data Source, né? E o meu User Interface TableView Delegate. Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar uma propriedade do tipo NSArray. Então, eu vou chamar aqui ela de lista. E lá no meu cliente view controller, que é o meu model, o meu ponto .m, o que eu vou fazer, pessoal? Como eu já estou importando do meu cliente view controller.h, eu já declarei meu array lá. Quando que eu vou inicializar esse array? Veja, pessoal, que eu estou criei o array lá, declarei o array lá, eu preciso inicializar, colocar valores, porque a gente vai trabalhar com dados padrões para mostrar como trabalhar com TableView um pouquinho do iOS. Então, no método viewLoad, que é o método que vai ser executado quando a view ser exibida, olha só o que eu vou fazer depois que ela ser exibida. Eu vou simplesmente pegar a minha lista. Vejam que ele está pegando a lista, então underline lista, eu declarei como lista lá, underline lista aqui para acessar e vou criar esse objeto, que é o meu NSArray. Então, eu vou informar aqui NSArray. Então, eu vou alocar ele na memória. E aqui eu vou inicializar esse array já com alguns valores. Então, eu vou informar aqui quais valores eu vou passar por esse array através do método initWithObjects. Aí eu vou passando os valores que eu quero no meu array. Então, eu quero, por exemplo, clientes. Rafael, vou informando. Isso aqui eu estou declarando um array, pessoal. Então, você pode fazer com qualquer forma, qualquer outro exemplo que você achar necessário. Tá? Vamos formar aqui RL System. Claro que a quantidade de informações vai ser depois o que vai ser exibido na lista. O que eu estou fazendo então aqui, pessoal? Eu basicamente estou inicializando o objeto NSArray e já informando para ele alguns valores. Para você ter uma ideia, pessoal, eu vou informar aqui o NSLog. Aqui, para você entender uma coisa. Quando eu rodar a minha aplicação agora, o que vai acontecer? Ele vai executar a minha view principal. Eu vou clicar em listar clientes, vai executar aquela minha segunda view controller. Quando ele entrar nessa view, ele vai criar o objeto do array e vai passar para esse array esses valores. Só que eu não estou usando esses valores em nenhum momento. E aqui eu coloquei um NSLog aqui para você ver o que vai acontecer. O que eu quero fazer com isso? Para mostrar
que realmente deu certo a associação que eu fiz informando que a ViewController aqui no meu storyboard pertence a essa classe aqui. Por que eu sei disso? Porque quando eu mandar ele exibir os logs aqui, vamos colocar essa view aqui no meu output, notem que como a aplicação agora foi executada, vejam aqui, ele não me trouxe nenhum output. Então, ele realmente não executou esse cliente ViewController. Mas quando eu clicar em listar cliente, olha o que aconteceu aqui. Isso significa que a associação de você ligar aquela ViewController à classe dela funcionou. Então, ele já inicializou esse valor do array. Se eu não tivesse, teria dado um erro. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Como eu implementei lá, como eu informei os delegate do TableViewDelegate e do TableViewDataSource, eu vou implementar esses métodos agora. Eu preciso implementar dois métodos do TableView. Como é que eu vou conseguir implementar esses métodos? Porque eu já especifiquei aqui o delegate dele, o seu DataSource. Então, como eu já especifiquei isso, olha só o que eu vou colocar aqui. "-table", só para você ver como ele vai oferecer uma autoajuda. Ele só está aparecendo aqui para você, pessoal, os métodos que você pode implementar do TableView, porque eu especifiquei lá o seu delegate e o seu DataSource. Então, o primeiro método que eu vou estar manipulando aqui é o number of house in section, que é um método que ele vai procurar para saber o número de valores que ele vai estar preenchendo. Então, a gente vai procurar aqui, veja que você vai ter uma lista enorme. Estou mostrando aqui para vocês terem uma ideia. Tá? Esse aqui seria o método. Então, ele vai aparecer todos os métodos do delegate e do DataSource. Eu vou dar um Enter aqui. Ele vai implementar já para você. Eu vou só abrir e fechar chaves. Notem que esse método retorna um NSInteger. Ele nada mais precisa saber que o número de linhas que ele vai estar inserindo no TableView, o número de vezes que ele vai fazer isso. Então, vejam que eu tenho aqui então um tipo NSInteger do TableView. O nome desse método é number of house in section. Então, aqui dentro, eu posso colocar return o número de vezes que ele vai fazer isso, que são 3. Por que 3? Porque eu tenho 1, 2, 3. Como isso pode aumentar, mesmo que seja num array, se array poderia vir de um banco de dados, enfim, o que eu posso fazer? Eu posso informar aqui, return lista count, porque aí ele vai estar retornando o total da minha lista. Então, ali vai informar automaticamente que é 3. Pronto. Já implementei um dos métodos. O que mais que eu preciso implementar? O mais importante é aquele método que vai realmente setar a minha célula, indicando o Rafael, o URL System e o Code Search. É o método que ele vai entrar a cada momento para setar a minha célula. O nome desse método é o cell4how@indexPath, que é o método então que a gente precisa ainda estar definindo. Vejam que uma lista enorme de métodos. Claro que você vai precisar usar outros métodos depois para saber qual é o método que foi selecionado e assim por diante. Ok, então está aí. O cell4how@indexPath. Olha só o que eu preciso fazer nesse método. É aqui que o negócio vai funcionar. Então, eu primeiramente vou recuperar a instância da minha célula, que é do meu TableViewCell, que é aquela célula que eu já informei lá no TableView. Então, eu vou chamar aqui, declarar de cell. Esse objeto lá, deixa eu pegar aqui o meu TableView. Faltou receber. Então, é do meu TableView. E eu vou utilizar um método para recuperar a célula, a instância da célula, que é o dict_usable cell with identifier. E aqui eu vou informar o nome da célula que eu vou recuperar.
que é o cell. Ou seja, o que eu estou fazendo nessa linha, pessoal? Aquela célula que a gente colocou no TableView, eu preciso recuperar ela. Ela é um objeto, uma classe. Eu estou recuperando a instância dela, que está dentro do TableView, e o nome dela é cell. Então, dentro do TableView, estou chamando o método para recuperar a célula. O nome da célula é cell e estou passando ao objeto cell. Aí, eu vou chamar o objeto cell e no objeto cell eu vou pegar o text label dessa célula, que é aquele text label que a gente tem na célula por padrão, que a gente acabou de informar que ele é o basic. Vou pegar a propriedade text dele e dizer para ele que ele vai setar na propriedade text a minha lista. Só que a minha lista é um array. Então, ele vai pegar da lista um objeto. Só que aí eu tenho que especificar qual é o objeto que ele vai pegar, o 0. Só que aí, pessoal, ele vai sempre pegar o objeto 0. E aí, como ele retorna aqui no number of housing section lista count, vai saber que o objeto, que o meu lista, que é o array, tem 3, vai setar toda hora o 0. O que é o 0, Rafael? Vai setar 3 vezes Rafael. Eu não quero que ele sete Rafael, eu quero que ele vai setando 1 por 1. Então, ele vai entrar nesse método 3 vezes. Eu vou pegar do object @index, não o 0, mas sim o que o indexPath me retornar. Esse cara aqui me retornar. Ele vai ficar me retornando a posição que ele está pegando no momento. Então, aqui eu informo indexPath. Ponto how. Para pegar, então, propriamente o valor. Olha que bacana. E no final, eu dou um return nessa célula. E aí ele vai retornar a célula montada, a célula pronta com o respectivo valor. Ok? Faltou aqui o igual, estou atribuindo. Perfeito. Olha como é simples, pessoal. Ainda não está pronto, mas veja que é bastante simples. Então, eu tenho lá o meu delegate, o meu datasearch no ponto H, implementei os respectivos métodos para fazer isso. O que eu preciso fazer agora, pessoal? Eu vou no meu storyboard, venho aqui no meu table view, clico no table view e tenho que indicar para o table view onde está o data source e onde está o delegate do table view. Onde é que eles estão? No próprio view controller. Então, vou vir aqui no data source, vou vir aqui no mais, vou soltar até esse clientes view controller. Esse cara aqui, ciclo redondo, é o meu controlador. Então, vou soltar aqui. Olha que vai estar informando para ele que o data source está no meu view. Vamos fazer a mesma coisa para o delegate. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que especificar onde está o data source e o delegate dele, que estão naquelas classes lá. Cadê o zoom máximo aqui? Deixa eu excluir aqui novamente. Ele está pegando a view, preciso selecionar o table view. Ok. Aí agora sim, data source, ó, novamente, no cliente view controller, vai ficar marcado ali cliente view controller, veja bem, quando eu encosto, ó, cliente view controller, e digo também cadê o delegate do table view controller. O delegate também está lá no cliente view controller. Ó, cuidado que eu soltei na view ali, você ter cuidado, eu vou excluir, ó. Ele tem que ficar exatamente no cliente view controller. Vejam que eu tenho um problema de memória aqui.
como eu tinha dito, eu estou acessando pela rede o sistema operacional para poder fazer a gravação que o software de gravação das videoaulas é para o Windows. No caso, ali, a versão que eu possuo licença. Por isso que, às vezes, fica um pouquinho lento. Então, olha só, vou soltar ali, vamos ver se eu tenho sorte agora. Ok, perfeito. Agora, apontei o data source e o delegate. Perfeito, pessoal. Dessa forma aqui fica mais... A aula demora um pouquinho mais e você consegue acompanhar os passos. Perfeito, pessoal. Vamos testar agora? Vejam que é bastante simples essa implementação. E aí deu para entender um pouquinho sobre criar outra tela e fazer a programação. Então, abriu aí. Vejam aqui a primeira tela. Vou clicar em listar clientes. Olha que bacana. Trouxe então Rafael, RL System, Code Source. Então, acabei de implementar um Table View. Peguei os dados de um array. Foi mostrado então como criar o nosso View Controller, nossa classe para gerenciar tudo isso. Ok, pessoal? Então, a gente dá sequência na próxima videoaula. Um grande abraço e até a próxima.